A Califórnia é um dos 50 estados dos Estados Unidos e o mais populoso da América do Norte, com quase 40 milhões de residentes. Também é o lugar mais próspero e, se fosse um país, estaria entre os mais importantes. As principais atividades econômicas incluem agricultura e entretenimento, cinema e turismo. Também é a sede de empresas como Apple, Google e Facebook. O Estado Dourado deve seu nome à chamada Corrida do Ouro de 1848, quando 90 mil americanos se dirigiram para lá de outros estados em busca do metal precioso. No entanto, se olharmos para as tendências dos últimos anos, podemos dizer que o Estado Dourado já não brilha. A tendência é que cada vez mais californianos decidam se mudar para outros estados. A Califórnia perdeu 1 milhão de residentes entre 2007 e 2016, pois as pessoas estavam ansiosas para sair do estado devido aos altos custos de habitação, altos impostos e má gestão do governo. De acordo com um estudo da UC Berkeley realizado de julho de 2018 a julho de 2019, a Califórnia teve uma perda líquida de 197 mil pessoas. Esse número considera apenas a migração entre estados. Os americanos continuam votando com os pés. O relatório da Receita Interna destacou que a população total do país aumentou 0,1% entre julho de 2020 e julho de 2021, a taxa mais baixa desde que a antiga colônia britânica se tornou a comunidade dos estados independentes. Isso se deve a vários fatores. A taxa de natalidade não está aumentando como esperado, a pandemia causou um aumento na mortalidade, a pouca entrada de estrangeiros e, claro, a saída dos californianos para outras partes dos Estados Unidos. As pessoas fogem da Califórnia para o Texas e Idaho. No entanto, alguns argumentam que a Califórnia está longe de ser um modelo de sociedade ou governo. Por trás da cidade mais fina dos Estados Unidos, há uma realidade difícil e o governo não soube como administrar a Califórnia. Antes de continuar, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nossos próximos vídeos. Possuir uma casa é um dos elementos mais importantes do sonho americano. No entanto, para milhões de americanos, é um sonho cada vez mais difícil de alcançar. O aumento dos custos de habitação nos Estados Unidos parece imparável. De 2012 a 2021, os preços aumentaram mais de 50%. Esse é o terceiro maior aumento na história do país. A pandemia de Covid-19 e seu enorme impacto econômico causaram um aumento significativo no número de pessoas sem teto. Uma boa renda não é suficiente para comprar uma casa na Califórnia. O salário não cobre o alto custo de moradia em algumas partes do país. Segundo a Agência Federal de Financiamento Habitacional, em 2021, os preços das casas aumentaram quase 30% no último trimestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Este é o maior aumento na história do índice de preços de habitação desta agência. O preço médio de uma casa na Califórnia é de cerca de 580 mil dólares, enquanto no Texas, por exemplo, é cerca de 210 mil dólares. Em outras palavras, com o valor de uma casa na Califórnia, você poderia comprar quase uma mansão no Texas. Mas por que os preços imobiliários na Califórnia são tão altos? Em parte, isso se deve ao fato de que a maioria das pessoas que se mudam para o estado são milionárias ou trabalhadores de grandes empresas que ganham salários muito altos, o que aumenta a demanda por moradias. Em um mercado sem restrições, a construção de novas moradias equilibraria os preços ao atender a crescente demanda. O problema é que na Califórnia existem leis rigorosas em relação à construção de novos projetos habitacionais. Por exemplo, se uma empresa quiser construir um novo complexo de apartamentos, deve considerar a criação de estacionamentos para cada complexo de apartamentos, bem como uma proporção significativa de espaços abertos e áreas comuns. Isso pode ser fascinante para muitas pessoas, mas não para aquelas que têm um orçamento limitado e priorizam principalmente o apartamento em detrimento de outras comodidades. Devido a essas restrições, os projetos de apartamentos eventualmente se tornam luxuosos e cobram preços elevados para obter lucro. Isso pode ser uma das razões pelas quais a falta de moradia no estado se tornou tão grave que é comum ver muitas barracas improvisadas nas ruas e milhares de pessoas sem teto vivendo lá. Também chamam a atenção os problemas de pobreza e criminalidade no estado. A Califórnia, especialmente Los Angeles, tem piorado ao longo dos anos. Os acampamentos de pessoas sem teto originalmente se concentravam na Main Street e nas áreas circundantes do centro de Los Angeles, mas agora se espalharam para outros bairros, incluindo áreas residenciais e comerciais de grande tráfego. As autoridades tentaram sem sucesso conter a tendência e até designaram pequenos hotéis
também conhecidos como motéis da cidade como abrigos. Em seu primeiro dia como prefeita de Los Angeles, Karen Bass, que assumirá o cargo em 2022, declarou estado de emergência devido ao aumento de pessoas sem teto. Ela também anunciou que a cidade começaria a realocá-los em motéis e prometeu abrigar mais de 17 mil pessoas em seu primeiro ano no cargo. O problema é particularmente grave nas áreas metropolitanas da costa oeste, onde milhares de pessoas sem teto dormem em veículos abandonados ou sob pontes. De acordo com o Los Angeles Times, o Los Angeles tem uma população de quase 4 milhões de habitantes e cerca de 40 mil pessoas sem teto vivem nas ruas. A BBC também analisou esse fenômeno e o chamou de o lado sombrio da Califórnia, uma região que, paradoxalmente, tem o maior número de bilionários dos Estados Unidos, mas também a taxa de pobreza mais alta do país. A Califórnia possui o imposto de renda pessoal mais alto de qualquer estado, com 13,3%. É o estado com os impostos mais altos sobre gasolina e diesel. O imposto estadual sobre gasolina é de 61 centavos por galão e quase 87 centavos por galão de diesel. É um ciclo vicioso. Os altos preços imobiliários, devido às restrições mencionadas, obrigam as famílias de classe média a procurar moradias cada vez mais longe do centro das cidades e de seus locais de trabalho. Como resultado, maiores distâncias significam maiores despesas com combustível, e o alto custo da gasolina agrava a situação. Os altos impostos visam se beneficiar dos salários elevados dos trabalhadores das grandes empresas, mas acabam afetando mais o poder de compra da classe média. Isso afeta a qualidade de vida de muitas famílias, motivando-as ainda mais a deixar o estado da Califórnia. Portanto, as pessoas do estado da Califórnia estão cada vez mais deixando a região. Em outros estados, as opções são muito melhores. No que diz respeito ao imposto de renda pessoal, na Califórnia é de 13,3%, no Texas 0%, em Arizona é 4,54% e em Washington é 0%. Quanto aos impostos sobre gasolina e diesel, a comparação é semelhante. Outra razão pela qual as pessoas estão deixando o estado são os frequentes incêndios florestais, que recentemente devastaram mais de 12 mil quilômetros quadrados de terra e mataram 22 pessoas devido à má qualidade do ar e ao tráfego congestionado a qualquer hora do dia. Em outras palavras, os californianos estão buscando moradias mais acessíveis, impostos mais baixos e uma melhor qualidade de vida. De acordo com os dados mais recentes do censo, cerca de 87 mil pessoas se mudaram da Califórnia para o Texas, 71 mil para o Arizona e 55 mil para o estado de Washington. Esses lugares têm algo em comum. Os preços médios das casas são mais baixos e os impostos são menores do que na Califórnia. Estados com impostos mais baixos estão atraindo cada vez mais pessoas. Em geral, nesses lugares há menos restrições às empresas, o que promove a criação de empregos. No relatório mais recente do Instituto Fraser sobre a liberdade econômica nos Estados Unidos, a Califórnia ocupou o 44º lugar entre 50 estados, tornando-se um dos estados menos livres. Em contrapartida, o Texas é o 5º mais livre, Arizona é o 20º e o Washington, embora atrás do Texas, é o 27º, sendo mais livre do que a Califórnia. Os californianos se mudando para o Texas são um tema comum na mídia e nas redes sociais. Não apenas pessoas, mas também empresas estão fugindo da Califórnia pelo mesmo motivo. O outro lado da moeda é que muitos texanos estão cada vez mais preocupados com a migração californiana, pois isso pode gerar custos de moradia mais altos e uma mudança na cultura conservadora do estado. Califórnia pode mudar de rumo no futuro? Você acredita que um governador republicano poderia resolver o problema? Ou você acha que não é uma questão de ideologia política? Você sabe, pode deixar suas respostas nos comentários. E se gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sino para não perder nosso conteúdo. Saudações e até o próximo vídeo.